Bom dia mais uma vez. Bom, vamos dando sequência à nossa CEO Conference. Vamos fazer o terceiro painel de hoje. Eu tenho o prazer de apresentar o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. E o senador Rodrigo Pacheco vem liderando, junto com o presidente Arthur Lira, uma das agendas mais produtivas legislativas que se tem notícia. E, junto com isso, também o senador, que não é um novato na política, mas tem uma carreira meteórica. E eu acho que a gente pode dizer que, para aqueles que não acreditam na capacidade da política produzir muito boas surpresas no Brasil, coisa que não é o meu caso, eu acho que o senador Rodrigo Pacheco está aí para mostrar que a política consegue produzir gente com ótima formação, com valores em linha com o que a sociedade espera dos grandes políticos, com uma ética ou a moral inquestionável e com a formação técnica humanista necessária para ajudar a conduzir o Brasil para o próximo patamar. Então, com muito prazer, que eu chamo aqui para o debate o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Para debater com o senador Rodrigo Pacheco, nós convidamos a jornalista Joyce Ribeiro. Prazer, Joyce, você está aqui com a gente. E espero que tenhamos aqui mais um ótimo debate. Então, podemos passar a bola aqui? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Vamos aguardar aqui o retorno do senador, já está aqui conosco novamente. Eu inicio agora, então, o painel Agenda Política Brasileira, o papel do Senado. E tenho a ilustre presença do senador, presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Bom dia, senador, muito obrigada pela presença, uma alegria recebê-lo. Bom dia, Joyce Ribeiro. É um prazer participar desse importante evento do BTG Pactual. Quero dizer que vi a imagem do André Esteves se pronunciando agora um pouco antes de você, mas eu não o ouvi, de modo que gostaria de saudá-lo e agradecê-lo antecipadamente pelo convite para poder participar desse evento e parabenizá-lo também pelo grande empresário e empreendedor que é do nosso país. Então, é uma alegria poder participar e compartilhar experiências com esse público que participa desse evento, sendo, inclusive, inquirido e indagado por você. Muito obrigado, Joyce. Obrigada, senador. Bom, para início da nossa conversa, eu pediria que o senhor compartilhasse conosco, nos desse um balanço, os principais pontos desses seus 100 primeiros dias na presidência do Senado. O que foi aprovado, o que não foi aprovado e, principalmente, quais são as prioridades a serem votadas? Joyce, eu assumi a presidência do Senado com um grande senso de responsabilidade do que isso representa. Em circunstâncias normais, dentro de uma normalidade do país, já seria algo muito representativo e de enorme responsabilidade. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, de uma singularidade absurda, que é em função dessa pandemia que nos atingiu de maneira muito severa e que nos impôs redobrada energia para poder cuidar dos problemas naturais de um país, no âmbito da presidência do Senado e do Congresso Nacional, mas também, sobretudo, do problema imediato que é a pandemia. Estabeleci desde o início, quando assumi no dia 1º de fevereiro a presidência do Senado, um foco num trinômio, que é o trinômio da saúde pública, por razões óbvias, o desenvolvimento social, em razão de um problema grave que nós temos de desigualdade no Brasil e de uma camada social que está muito atingida e muito severamente atingida, inclusive pela pandemia, e o crescimento econômico, que é uma lógica que nós precisamos ter, irremediável, inclusive no pós-pandemia, com o planejamento de país para crescermos e gerarmos aquilo que é o melhor programa social que uma nação civilizada pode ter, que é a geração de trabalho e de emprego. Fixando essas premissas
desse trinômio que nós estabelecemos como prioridade, nós tivemos, isso é um registro importante ser feito, os primeiros 100 dias mais produtivos do Senado Federal nos últimos 26 anos da existência do Senado. Então, nós aprovamos 113 proposições legislativas nesses primeiros 100 dias. Também um índice muito importante, um marco desde a eleição, desde a Constituição de 1988, que é o período também que mais se aprovaram projetos de autoria de senadores e senadoras da República. Portanto, eu considero uma atuação até aqui produtiva, com a colaboração dos outros 80 senadores. Evidente que estamos num ambiente de sessões virtuais, não temos o funcionamento pleno do Congresso e do Senado em função da pandemia, mas isso não atrapalhou a nossa produtividade. Inclusive, o Senado Federal foi o primeiro parlamento do mundo a estabelecer as sessões remotas, as sessões virtuais, para poder permitir o seu funcionamento mesmo no momento de isolamento social. O que destaco de mais relevante do Senado até aqui, poderia destacar 3 projetos que foram muito expressivos para a nação brasileira. O primeiro deles, a aprovação, já nos primeiros dias, da proposta de emenda à Constituição da PEC emergencial, que permitiu a promulgação, então, da emenda à Constituição 109, que permitiu o estabelecimento, através de uma medida provisória, da reedição do auxílio emergencial no Brasil. Então, eu considero que esse foi um marco importante, um protocolo fiscal que se alia e se associa ao teto de gastos públicos, que foi um grande serviço prestado também pelo Congresso Nacional anos atrás, e, então, protocolo fiscal para momentos de crise em que se respeita a responsabilidade fiscal na gestão das contas públicas. Foi um marco também importante com a aprovação dessa PEC de origem do Senado Federal. O segundo projeto também muito relevante foi a permanência do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Microempresas, que se tornou um programa permanente a partir de um projeto de iniciativa do senador Jorginho Melo, relatado pela senadora Cátia Abreu, que constitui também um marco muito importante de auxílio e de protagonismo de um setor que é um grande gerador de empregos no Brasil, que é o setor das pequenas e microempresas. E terceiro, um projeto que eu tive a felicidade de ser o autor, que é o projeto que culminou na Lei 14.125 de 2001, que é a Lei das Vacinas, que permitiu conferir a segurança jurídica necessária para a aquisição de doses de vacinas junto à Pfizer e à Janssen, que tinham cláusulas nos contratos, cláusulas um tanto restritivas, é verdade, e precisava da lei que pudesse garantir esta realidade. Então, o Senado Federal produziu muito até aqui, e mesmo com o advento da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós mantemos a rotina, inclusive de pontualidade, às 16 horas das terças, quartas e quintas-feiras, votando os projetos de interesse público da nação brasileira no Senado Federal. Senador, nós tivemos na semana passada, na Câmara dos Deputados, a aprovação do texto que vai permitir a privatização da Eletrobras, com um placar, inclusive, expressivo. O que podemos esperar agora da tramitação no Senado dessa MP, tendo em vista que ela expira agora em junho, mais precisamente no dia 22? O que o Senado demonstrou até aqui e continuará demonstrando, Joyce, é absoluto comprometimento com a apreciação das pautas que interessem ao Brasil, inclusive das medidas provisórias. Em nenhum momento houve de nossa parte no Senado algum tipo de atraso deliberado que pudesse gerar algum risco iminente de se caducar uma medida provisória em razão do decurso do prazo e do tempo. Portanto, esta medida provisória, a 1031, assim como outras medidas provisórias, tem por parte do Senado o tratamento que deve ser a elas dado, que é o tratamento de obediência à sua apreciação, obviamente, que não cabe ao Senado concordar de maneira irrestrita com o que é o texto original da medida provisória ou o que foi feito pela Câmara dos Deputados. Haverá um processo de debate em relação a esta medida provisória, como há em relação a outras medidas provisórias, e dentro do prazo estipulado, sem que haja o decurso do prazo, ela será apreciada pelo Senado Federal. O fato é que a origem desta medida provisória era para permitir que já se iniciassem os estudos por parte do BNDES, de um processo não de privatização pura, isso é bom que se diga à sociedade brasileira,
mas de capitalização da Eletrobras a partir do lançamento de ações ordinárias que a União não poderia adquirir, justamente para se reduzir a participação do Estado brasileiro na Eletrobras. Essa participação gira em torno de 60%, dividida entre 42% da União, 13 e poucos por cento do BNDES, 3%, quase 3% de fundos de governo, e então há um processo de capitalização para tornar a Eletrobras competitiva, para que ela tenha um aporte de capital e uma participação mais efetiva para que ela possa se tornar competitiva no mercado de energia. Então, essa é uma lógica que nos pareceu interessante. Obviamente que a medida provisória, por si só, não efetiva a capitalização, isso é um processo que terá que ser desencadeado, e caberá ao Senado agora avaliar tanto o texto original quanto as modificações que foram feitas pela Câmara dos Deputados, para entender o que é de fato pertinente, o que está guardando pertinência temática com o que é a origem da medida provisória. Este é o trabalho que, de maneira soberana, será definido pelo plenário do Senado Federal. Sobre a reforma administrativa, a reforma administrativa ainda nem chegou ao Senado, mas já há algum tipo de discussão entre as lideranças sobre essa matéria, sobre esse assunto? Sim, a reforma administrativa é um dos grandes temas nacionais, não há dúvida alguma, não obstante seja uma proposta de emenda à Constituição originada do Poder Executivo, portanto iniciada na Câmara dos Deputados, é de grande interesse e já de ampla discussão no Senado Federal. Inclusive, há uma frente que trabalha essa questão da reforma administrativa com a participação do senador Antônio Anastasia, da senadora Cátia Abreu, que já se antecipam a essa discussão da reforma administrativa. Nós temos plena compreensão da importância dela. Ainda ontem, numa reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nós discutíamos a importância dessas reformas estruturantes, inclusive da reforma administrativa, que é importante, inclusive, para se dimensionar uma reforma tributária que seja adequada, haja vista que o processo de arrecadação de tributos, ele decorre muito do tamanho do Estado que precisa ser atendido com essa arrecadação, portanto, nós a reconhecemos muito importante. E ela tem um viés interessante, que não pode ser o da demonização do serviço público, nem tampouco apontar funcionários públicos como responsáveis pelos problemas havidos no Estado brasileiro. Isso seria uma injustiça, inclusive, revelada nesse momento da pandemia, em que o que se demonstra é que os funcionários públicos é que estão fazendo esse enfrentamento com denodo, com desempenho formidável, com dedicação, com amor à sua profissão e ao semelhante. Portanto, esse reconhecimento nós vamos fazer aos funcionários públicos, no caso da pandemia, especialmente aos do Sistema Único de Saúde. Portanto, não é justo pretender a desvalorização dos funcionários públicos brasileiros. Mas, por outro lado, é preciso se reconhecer que o Estado brasileiro precisa de uma reformulação, precisamos ter um Estado necessário, que não é o Estado mínimo defendido por alguns, mas um Estado presente na vida das pessoas, naquilo que deva estar realmente presente. E, sobretudo, permitir, a partir de uma reforma administrativa, que o serviço público seja preenchido a partir de carreiras sólidas, com planos de carreira, com remuneração que seja adequada, por aqueles que sejam realmente vocacionados e não atraídos por uma segurança existente no setor público que não existe no setor privado. Portanto, é esse equilíbrio que nós temos que buscar, valorizando os direitos adquiridos dos funcionários públicos e permitindo que haja uma reformulação do Estado brasileiro. É, inclusive, uma premissa da reforma administrativa que a torna muito viável sob o ponto de vista de ambiente político, que é o fato dela ter um efeito ex nunc, ou seja, ela alcançará novos funcionários públicos, novas categorias, novas carreiras públicas e não retroagindo aos funcionários públicos já existentes. Mas será um grande serviço prestado, não só sob o ponto de vista orçamentário, de responsabilidade fiscal e de gastos devidos por parte do Estado, mas também sob o ponto de vista de demonstração de seriedade do Brasil, se somando essa reforma administrativa a outras tantas que nós já aprovamos, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei de terceirização, a PEC do teto de gastos públicos, a PEC do protocolo fiscal, o marco legal do saneamento, a nova lei de licitações,
a nova lei de recuperações judiciais e falências, o novo marco legal das startups e outros tantos projetos que constituem marcos legais importantes para o desenvolvimento do Brasil, aos quais se somará a reforma administrativa. E o senhor enxerga a possibilidade de aprovação antes das eleições? Enxergo plena possibilidade da aprovação tanto da reforma administrativa quanto da reforma tributária, além de outros igualmente importantes projetos, no decorrer desse ano de 2021, inclusive. É obviamente que a pandemia faz com que nós tenhamos um foco mais acentuado nas questões de enfrentamento à pandemia. O tempo, a energia, a dedicação maior minha, do presidente Arthur Lira, evidentemente, é para as questões de saúde pública e desenvolvimento social e humano face ao advento da pandemia, mas nós trabalhamos paralelamente com grande energia, com grande vontade de aprovação da reforma tributária e da reforma administrativa. Isso será muito importante para o Congresso Nacional, porque será revelador do compromisso do Congresso Nacional com um Brasil que seja um Brasil, com um Estado que seja necessário, com um sistema de arrecadação mais simplificado e desburocratizado, que possa privilegiar a meritocracia e a produtividade do serviço público e que possa ter mais liberdade de se empreender no Brasil para gerar o que é o melhor programa social de uma nação civilizada, que é a geração de emprego e de trabalho para as pessoas. O senhor já adiantou, mas pensando em cenário, em crescimento econômico, a expectativa em relação à reforma tributária em 2021 também segue essa mesma linha que o senhor já apontou agora, de aprovação. Exatamente, Joyce. É por isso e para isso que nós estamos trabalhando. Ainda ontem fizemos 2 reuniões. Uma pela manhã, eu e o presidente Arthur Lira, com o senador Roberto Rocha e uma equipe de trabalho técnica para discutir o encaminhamento da reforma tributária. Já na parte da tarde, às 15 horas, eu e o presidente Arthur Lira nos reunimos com o ministro Paulo Guedes e sua equipe, também para estabelecer um cronograma e um acordo de procedimentos em relação à reforma tributária. Eu defendo, como presidente do Senado, uma reforma que seja concreta, que seja ampla, que mude realmente o cenário de arrecadação no Brasil e que seja um tanto ousada, obviamente com toda a responsabilidade de não errar, porque o erro na reforma tributária pode ser muito fatal para setores inteiros, para estados federados, para municípios. Nós temos que ter toda essa cautela. Portanto, nós mantemos viva a discussão da proposta de emenda à Constituição, a PEC 110, que tramita no Senado Federal, de autoria do senador Davi Alcolumbre e de outros senadores, relatada pelo senador Roberto Rocha, a qual se incorporará a conclusão da comissão mista, que ouviu por horas e horas a fio especialistas do Brasil inteiro, de setores, de segmentos, que puderam ali demonstrar o que é um modelo adequado de reforma tributária, notadamente com a instituição de um imposto único sobre valor agregado. Toda essa discussão será feita no Senado Federal, nós a evoluiremos sem prejuízo das discussões infraconstitucionais, que também ficou ajustado, que é algo que o presidente Arthur Lira defende e que nós respeitamos e concordamos, que é avançar com os projetos de lei relativamente à CBS, que é um projeto já tramitando na Câmara dos Deputados de iniciativa do Executivo, e outros projetos relativamente às bases e fundamentos do imposto de renda, do IPI, fazer um tipo de imposto seletivo que possa substituir o IPI, e também um grande programa de regularização tributária, um novo PERT, Programa Especial de Regularização Tributária, ou um novo REFIS, ou um passaporte tributário, como se queira chamar, baseado em parcelamento, ou baseado em transação tributária, ou em ambos, que é um projeto que já tramita no Senado, relatado pelo senador Fernando Bezerra, e que tem plenas condições de avançar, porque ontem mesmo o próprio ministro Paulo Guedes e o presidente Arthur Lira se mostraram favoráveis a esse item como uma das etapas possíveis. Então, nós temos algo de índole constitucional, outras coisas de índole infraconstitucional, e temos esse grande projeto de regularização tributária, assim como o projeto de repatriação, o projeto de atualização de ativos, que inclusive já foi aprovado tempos atrás, dias atrás, no Senado Federal, é o projeto 458, de autoria do senador Roberto Rocha, que foi relatado pelo senador Marcos Rogério, que permite a atualização patrimonial de bens declarados no imposto de renda, com uma alíquota que possa, inclusive, gerar proveito
para o erário. Portanto, são diversas iniciativas de ordem tributária. Eu tenho muito otimismo em relação a um ambiente propício para a sua aprovação no Congresso Nacional. Senador, falando um pouco mais sobre o tamanho dessa reforma tributária, os impactos dessa reforma tributária, como o senhor avalia o parecer do deputado Agnaldo Ribeiro e a PEC 4519, que propõe essa unificação dos impostos, e também qual seria a mudança efetiva que essa reforma propõe e como essa reforma vai impactar de forma real o ambiente de negócios? Eu considero que há uma unanimidade. A reforma tributária é a reforma que mais estabelece divergências de opiniões, sem dúvida alguma. O próprio setor produtivo diverge entre indústria, agronegócio, setor de serviços, e mesmo na indústria há divergência em razão de segmentos. Então, ela é um ambiente muito amplo de divergências, e divergências também no âmbito público, das divergências entre União, estados, municípios e Distrito Federal. E então é um ambiente de grande divergência e a reforma tributária deve ser a arte de escolher. Nós temos que escolher, e política é a arte de escolher, o que é o melhor modelo para o Brasil de um modo geral. E não adianta também os setores, os segmentos, os estados, os municípios, a União pretenderem só ganhar, porque há uma lógica também intrínseca a essa discussão. O erário não pode deixar de arrecadar, ninguém pode admitir nesse momento do país uma queda de arrecadação. Mas o contribuinte brasileiro não aceita pagar mais tributos, não aceita aumento de carga tributária. Então, essa é uma equação muito difícil de ser realizada. E, obviamente, que dentro dessa arte de escolher, que é da política, nós temos que considerar que na reforma tributária vai ter que ser muito a arte de ceder, né? De considerar que, às vezes, a cessão ali ou acolá vai permitir a realização de uma reforma tributária que possa chegar ao seu fim último. Qual é o fim último da reforma tributária? Simplificar o sistema de arrecadação, desburocratizar, tornar mais previsível, evitar um ambiente propício para interpretações e para judicializações. Aliás, a propósito, e entre parênteses, devo dizer que a estabilização tributária do Brasil não cabe somente ao Congresso Nacional, é fundamental que haja, por parte do Executivo e do Judiciário, uma responsabilidade em relação à estabilização do sistema tributário nacional. Nós não podemos ficar à mercê de interpretações variadas e diversas da Receita Federal, das receitas estaduais, não podemos ficar à mercê da judicialização que nos impõe, às vezes, uma interpretação inovadora em relação à base de cálculo, à incidência tributária, à consideração ou não de fatos geradores, que geram uma desestabilização, uma profunda insegurança jurídica. Então, a reforma tributária deverá de ser um pacto nacional de todos, que envolva a aceitação daquilo que o Congresso Nacional fizer como opção no sistema tributário. E acredito muito que, a partir do novo modelo de sistema tributário, seja através de uma PEC 110, a qual se incorporem ideias estabelecidas pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, da Comissão Mista, e pelo próprio senador Roberto Rocha, que derivam muito para essa PEC 110, seja por essas iniciativas infraconstitucionais, a unificação do PIS e COFINS, o estabelecimento de limites de isenção maiores para a declaração de imposto de renda, para a incidência do imposto de renda, a questão do IPI, que pode aumentar mais para determinados setores, chamados setores mais proibitivos, né, que não devem ser estimulados, mas beneficiar outros setores que atingem diretamente o bem-estar da população. Então, todas essas ideias são ideias colocadas à mesa, como são também ideias referentes à desoneração de folha de pagamento, em relação à taxação da distribuição de dividendos, como é a discussão sobre o imposto sobre transação, que é algo também ventilado, por ora, ventilado pelo Ministério da Economia. Tudo isso deve ser colocado à mesa nesse processo, agora sim, genuíno de discussão do processo legislativo, e que tanto eu quanto o presidente Arthur Lira temos o comprometimento de fazer, finalizada a comissão mista, temos agora o propósito de fazer com a rapidez necessária, depois de uma ampla discussão já havida sobre todos os modelos e os reflexos de cada um, agora a opção do que será o sistema tributário nacional, com a reforma constitucional e com a reforma infraconstitucional. Sobre contas públicas, senador, em entrevista recente, o senhor afirmou que defende a renda mínima e a renda cidadã para o socorro dos mais vulneráveis.
Como é possível implementar essas medidas pensando no teto de gastos? O teto de gastos foi um importante avanço havido no país, não há dúvida alguma, como foi a emenda constitucional 109. É muito importante termos a responsabilidade fiscal, mas não podemos nos olvidar de uma grande responsabilidade social que temos com uma camada da sociedade muito atingida em razão de um déficit civilizatório ao longo de anos do Brasil e agravado pela crise da pandemia. Então, o Estado brasileiro deve estar presente na vida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Isso se deu em 2020, com o estabelecimento de um auxílio emergencial na monta primeiro de R$ 600 e depois de R$ 300, numa comunhão de esforços do Congresso Nacional e do governo federal, com a aplicação de mais de 300 bilhões de reais neste programa social emergencial, inclusive gerando o déficit público de 743 bilhões, muito dele composto em razão desse auxílio emergencial absolutamente necessário naquele instante. Depois reeditamos o auxílio emergencial através da PEC 186, que culminou na emenda constitucional 109, reservando-se 44 bilhões de reais para essa finalidade do auxílio emergencial. O que nos cabe agora, como homens públicos responsáveis e tendo essa responsabilidade social, mas obviamente sem olvidar da responsabilidade fiscal, é identificarmos se esses 4 meses do auxílio emergencial serão suficientes ou se precisaremos estender por mais 1 ou 2 meses. E de qualquer forma, independente de qual seja o cenário relativo ao auxílio emergencial, precisaremos estabelecer a discussão e a implantação efetiva de um programa social que incremente ou que substitua, como se queira, mas que incremente ou que substitua o Bolsa Família, atingindo o maior número de pessoas realmente necessitadas e que possa eventualmente ter um valor um tanto mais acrescido. É plenamente possível se encontrar num país com tantas riquezas e com tantas fontes de recursos, de priorizar esse tema, que é um tema fundamental para a nação brasileira, porque, no final das contas, isso gera um mínimo de bem-estar para a população, é uma assistência das mais necessárias, é o chamado no direito de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa. Nós não podemos ter outro caminho que não assistir essas pessoas. Obviamente, sempre pensando naquilo que é o principal e que é o projeto de médio e longo prazo do país, que é reduzir a taxa de desemprego, as pessoas empregadas, as pessoas trabalhando. Obviamente, elas não precisarão do Estado, e ninguém quer ter favor do Estado. Todas as pessoas querem se manter e manter sua família pela sua própria capacidade de trabalho. Enquanto não há esse ambiente propício, porque diversos segmentos tiveram que dispensar a mão de obra, nós precisamos assistir essas pessoas mais vulneráveis do Brasil, e o faremos com toda tranquilidade. Quero crer que esse também é o entendimento do governo federal. A discussão sobre o auxílio emergencial ela já se impõe. Como que o senhor avalia a extensão do auxílio e os valores pagos? Eu considero que os valores pagos foram os valores possíveis. Certa feita me ponderaram em relação à necessidade de reeditar o valor de R$ 600 do ano passado. Eu manifestei, porque nós temos que ter muita coerência, e não é hora, no meio de uma pandemia, que nós temos que ter obediência fiscal e temos que atender as pessoas, não é hora de fazer demagogia. Então, eu fui muito claro em dizer que os valores possíveis, a partir de um amplo diálogo do Congresso Nacional com o governo federal, notadamente com o Ministério da Economia, foram esses valores estabelecidos nesta medida provisória. Mas, de qualquer forma, a discussão sobre o aumento do valor do auxílio emergencial acaba por encerrar também uma boa discussão para se definir um valor desse programa social mais perene que deve ser implantado no Brasil, de uma renda mínima, de uma renda cidadã, de uma renda para as pessoas realmente mais vulneráveis no Brasil, que alcance um número maior do que as pessoas hoje atingidas pelo Bolsa Família, porque há uma gama grande de pessoas, cerca de 5 milhões de pessoas, na porta de entrada do Bolsa Família, necessitando ter esse auxílio mais perene. Portanto, a discussão do auxílio emergencial acabou por estabelecer o que era possível de se fazer em relação ao auxílio emergencial, pode eventualmente ser reeditado mais 1 mês ou 2 meses, enquanto não há implantação de um programa perene de assistência social. É isso que o Congresso Nacional fará, ou como protagonista ou como coadjuvante, não importa. O importante é que, ao final e ao cabo, possa ser implantado no Brasil um programa social consistente, balizado,
justo, com aferição a respeito das pessoas realmente merecedoras e a colaboração que nós faremos com o governo federal, seja com o Ministério da Economia, seja com o Ministério da Cidadania, para que isso possa sair do papel e fazer parte da realidade brasileira. O que o senhor pode nos dizer sobre o orçamento de 2021? Por que o orçamento de 2021 gerou tantas críticas? Olha, primeiramente, o que eu devo dizer em relação ao orçamento de 2021, Joyce, é que ele deveria ter sido votado e aprovado em 2020. Eu não sei por que não foi. Não é? Então, não tendo sido em 2020, nós precisamos, assim que nós assumimos a presidência do Senado, e no caso do Congresso Nacional, eu determinei a instalação da Comissão Mista de Orçamento, impondo àquela Comissão Mista de Orçamento em fevereiro uma obrigação muito singular e até inédita, da realização da aprovação do orçamento de 2021 em um mês e pouco. Então, em março, com algum assodamento, é verdade, foi aprovada a peça orçamentária que, devo dizer, relatada pelo senador Márcio Bittar, foi ampla e devidamente discutida com o governo federal e com o Ministério da Economia. Depois de aprovado no Congresso Nacional com ampla maioria, houve então a discussão de que havia alguns pontos falhos de distorções em razão de rubricas do relator em relação a emendas parlamentares. Essa discussão, no final das contas, foi equacionada com a sanção de parte e veto de outra parte, e agora com PLNs, projetos ao Congresso Nacional, que nós estamos dando toda a atenção e toda a prioridade, com toda a força de vontade e boa vontade com o Executivo, de tentar estabelecer o que é uma convergência, para não haver mais ruído em relação a isso. Mas os apontamentos feitos em relação ao senador Márcio Bittar, que se desincumbiu em prazo muito curto e absolutamente alinhado com o governo federal, do seu mistério de relatar aqueles apontamentos até pejorativos ou negativos em relação a ele, não foram justos. Eu sempre defendi a posição dele de ter feito ali a destinação de recursos a ministérios para políticas públicas, para poder servir ao cidadão através das políticas públicas dos ministérios de Estado e com alinhamento com o governo federal. Portanto, essa questão, eu espero virar essa página, que os recursos públicos sejam bem empregados, sirvam aos diversos programas e às diversas políticas públicas do governo federal, e é absolutamente legítimo do Congresso Nacional, seja Câmara, seja do Senado, participar da definição das políticas públicas nacionais. Não há mal algum nisso nas indicações das emendas de parlamentares. E agora precisamos iniciar a discussão do orçamento de 2022. Então, quero muito virar essa página de 2021, já discutimos o orçamento de 2022, que quero crer, com um tempo maior para poder se fazer a sua elaboração, terá menos apontamentos de problemas do que houve em 2021. Senador, após depoimentos aguardados de parlamentares, ministros em funções estratégicas fundamentais na CPI da pandemia, qual é a sua avaliação da Comissão Parlamentar de Inquérito até esse momento? Olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez instalada, e as circunstâncias da sua instalação são bem conhecidas da sociedade brasileira, de todos que nos assistem, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, como tal, no Estado Democrático de Direito, cabia ao presidente do Senado o cumprimento da decisão judicial. Eu assim o fiz, determinei a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu espero muito que, como um órgão e um instrumento previsto na Constituição e no regimento, possa cumprir o seu papel de apuração de responsabilidade, de definição de materialidade e de autoria de fatos que possam ser compreendidos como fatos juridicamente relevantes. E eu espero muito, e sempre disse isso a todo instante, que não constitua um palanque político ou um espetáculo para poder fazer autopromoção de quem quer que seja. Não é esse o ambiente propício de CPI, não é isso que se espera num momento de pandemia em que se devem discutir tecnicamente, com reserva da ciência, com reserva da medicina, essas questões de natureza epidemiológica. Então, é isso que eu espero da CPI, que ela cumpra o seu papel, que honre o Senado Federal e que possa tirar conclusões, ainda que contundentes e firmes, mas conclusões sérias, assertivas em relação a tudo que houve nesse processo da pandemia, de eventuais ações e omissões que tenham contribuído para o agravamento da pandemia. Então, eu não participo da CPI, ela tem um presidente próprio, tem um relator, tem os seus membros. Hora nenhuma eu, como presidente do Senado, fiz qualquer tipo de interferência ou de sugestão que pudesse mesmo interferir nos trabalhos da CPI. Então, a reconheço como um órgão autônomo,
um órgão que tem a sua independência e que quero esperar muito, que faça conclusões que sejam baseadas na técnica e na juridicidade, sobretudo. E qual a sua expectativa em relação à vacinação até o fim do ano? E a ação fiscalizadora do Senado, ela pode aparecer de que forma, de que maneira, se essas metas de vacinação não forem cumpridas? O Senado tem o seu papel de legislador, não é? E nós assim estamos nos empenhando, a todo instante de todas as sessões, votando projetos de interesse da pandemia, buscando o máximo de alinhamento possível com a Câmara dos Deputados e com o governo federal, mas trabalhando muito na produção legislativa. Há um papel de fiscalização que é inequívoco, através dos pedidos de informação, através de uma comissão de fiscalização e controle que temos no Senado Federal, hoje privada de seu funcionamento em razão da pandemia, mas que existe. Temos uma comissão de acompanhamento da Covid, presidida pelo senador Confúcio Moura, que tem feito um trabalho extraordinário, às vezes até um pouco oculto, mas um trabalho de muito denodo, de muito técnica, para contribuir nas soluções relativamente ao enfrentamento da pandemia. Temos a comissão parlamentar de inquérito, temos a atribuição da mesa diretora dos pedidos de informação de diversos senadores em relação a tudo quanto há no âmbito do executivo no enfrentamento da pandemia. Então, há diversos mecanismos de fiscalização, de controle, de acompanhamento que cabem ao Senado Federal e nós já estamos fazendo, e isso tem sido revelado aí pela mídia, inclusive, de tudo que tem sido feito pelo Senado Federal nesse intuito. Ainda agora, além de tudo isso que são previsões regimentais da atribuição do Senado Federal e constitucionais, evidentemente, o Senado também participa do Comitê de Enfrentamento à Covid, que é presidido pelo presidente da República, que tem a participação do presidente Arthur Lira e do ministro da Saúde. Eu faço parte desse comitê que se reúne quinzenalmente e que mantém vivas discussões como de vacinação, de preparação de leitos de UTI, de oxigênio, de insumos de sedação, preparação do sistema de saúde, que infelizmente, voltou a ficar mais pressionado do que estava dias atrás. Esse é um dado também que merece ter muita atenção, sem alarmar a população, mas que merece atenção e observação. O sistema de saúde voltou a ficar mais pressionado. Um pouco antes de entrar nessa nossa reunião virtual, eu estava com o ministro da Saúde, recebi o ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga, aqui na residência oficial, e discutimos longamente caminhos, a partir de agora, a serem tomados. Um deles, primeiramente, o aumento do índice de testagem. É fundamental nesse instante da vida nacional, em que há uma iminência de uma terceira onda, com possibilidade de variação do vírus, que haja uma ampla forma de se testar a população brasileira. E aí eu peço a licença sua, Joyce, para fazer um pedido a todos que nos assistem da iniciativa privada, que já buscou ajudar com vacina, que já buscou ajudar com leito de UTI, que possa se mobilizar em torno da testagem da população brasileira, especialmente de baixa renda, que possa adquirir esses testes, ajudar o Estado brasileiro, porque quanto mais testagens nós tivermos, mais será possível segregar e isolar aquele paciente infectado para poder evitar a contaminação em massa da população brasileira, sobretudo em razão de uma perspectiva de variação do vírus. Além da testagem, a ampliação da vacinação, nós temos uma perspectiva da Anvisa aprovar uma nova vacina, que é a vacina da Covaxin, da Índia, ainda não aprovada no Brasil, que seriam 20 milhões de doses passíveis de ingressar já no Sistema Único de Saúde brasileiro para imunizar a população brasileira. A notícia alvissareira da contratação de mais 100 milhões de doses da Pfizer, com a previsão de toda a entrega desses 200 milhões de doses até o final do ano. Portanto, nós temos uma perspectiva de vacinação de toda a população brasileira no ano de 2021, mas precisamos aumentar a testagem e precisamos preparar o Sistema Único de Saúde para a eventualidade, tomara que não aconteça, mas para a eventualidade de uma terceira onda, porque não podemos ter no Brasil o que aconteceu na segunda onda, que é a falta de oxigênio, a falta de insumo de sedação, a falta de credenciamento de leitos de UTI, porque subestimamos uma segunda onda. Então, não vamos subestimar uma terceira onda, um terceiro pico, e é esse trabalho coordenado que nós temos buscado fazer. E um pedido que faço, muito encarecido a toda a população brasileira, que além de tudo isso que tem sido feito pelo governo federal, pelo governo dos estados, pelo Congresso Nacional, pelo amor de Deus, a população brasileira não pode promover ou participar de aglomerações.
Isso é contraproducente, isso é ilógico, isso não pode acontecer nesse momento que nós estamos no meio de uma guerra, perdendo batalhas e não conseguindo vencê-la. Então, aglomeração é tudo que nós não podemos fazer nesse instante, sob pena de proliferarmos uma terceira onda no Brasil, que seria muito avassaladora para a nossa nação. Então, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, ao alcance da nossa consciência individual, de uso de máscara, de higienizar as mãos, de evitar contato físico e, por favor, evitar aglomerações que são absolutamente contraproducentes nesse momento de enfrentamento de uma guerra que nós estamos vivendo contra o vírus. Falar sobre eleições, senador, eleições 2022. Como que o senhor avalia a PEC que trata das mudanças do sistema eleitoral? E qual é a sua visão e a visão do Senado sobre o distritão e o afrouxamento das cláusulas de barreira? Eu considero, Joyce, que todas as propostas vindas de deputados, de senadores, que constituam base de uma comissão, por exemplo, na Câmara ou no Senado, devem ser respeitadas, devem ser ouvidas, devem ser analisadas, eventualmente debatidas e até pautadas. Mas nesse tema específico, relativamente ao sistema eleitoral, nós fizemos uma opção no Brasil no ano de 2017. Eu me lembro bem que eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, era uma PEC do Senado Federal. Assim que chegou na Câmara dos Deputados, eu a pautei na CCJ, a aprovamos na CCJ, depois de uma comissão mista, enfim, tornou-se realidade a reforma política que nós optamos em 2017, com o estabelecimento da proibição das coligações de partidos políticos nas eleições proporcionais, com o estabelecimento da cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, que, ao longo do tempo e das eleições, evitará com que existam partidos políticos que não cumpram essa meta. Portanto, essa opção que nós fizemos, que se aperfeiçoa ao longo do tempo e que fará, ao final, cumprir o seu objetivo inicial, que é a redução do número de partidos políticos no Brasil, e, com isso, ter o estabelecimento mais claro de linhas e de frentes de trabalho político na Câmara, no Senado, nas casas legislativas Brasil afora, eu considero que é uma opção que precisa ser respeitada. Nós ainda não a aperfeiçoamos, não chegamos ao que era o projeto ou o exaurimento da proposta de 2017 e já se pensa numa reformulação dessa proposta. Eu repito, eu respeito as posições, elas podem ser consideradas, mas, na minha opinião, o que eu sinto como sentimento do Senado Federal é que o Senado tende a manter o sistema eleitoral tal como é hoje, um sistema proporcional, sem coligações partidárias, com o estabelecimento de cláusula de desempenho para que partidos que tenham funcionamento parlamentar, acesso a fundo eleitoral e partidário, acesso a tempo de televisão, só possam fazê-lo se cumprirem aqueles mínimos de número de votos para poder ter sua própria existência de fato. Então, eu considero que essa é a tendência do Senado Federal, embora insista nisso. Eu respeito muito as posições havidas em relação a diversos setores, e às vezes nós não somos donos da razão, nem donos da verdade, precisamos ouvir. Mas me parece que esta opção, aliada à proibição da participação de pessoas jurídicas em financiamentos de campanha, seja o que nós devemos permitir que aconteça no Brasil nas próximas eleições. E o senhor é favorável à PEC 135/19, que tem o objetivo de instituir o voto impresso? Essa PEC é uma PEC que está na Câmara dos Deputados. Me parece que foi instituída uma comissão para debater essa questão do voto impresso. Isso. Primeira premissa que eu estabeleço em relação a isso é que eu, senador Rodrigo Pacheco, do Estado de Minas Gerais, não falo como presidente do Senado acerca disso. Eu tenho confiança na justiça eleitoral brasileira. Eu não tenho motivos, nem tampouco dados concretos que me apontem algum indício de fraude ou de manipulação nas eleições havidas no Brasil. No entanto, naquela mesma linha que disse, de respeitar posições contrárias, considerando que há um movimento grande de parlamentares, sejam deputados, sejam senadores, no intuito de buscarem uma melhor e maior segurança para o sistema eleitoral, nós vamos permitir que esse debate aconteça no Senado Federal, caso aqui se chegue a partir de uma eventual aprovação na Câmara dos Deputados, e vamos discutir tecnicamente, sobretudo com o Tribunal Superior Eleitoral, com o seu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, para identificarmos as possibilidades orçamentárias, tecnológicas, técnicas de se implantar esse voto impresso. Agora, é muito importante a comunicação à população e à sociedade brasileira que o voto impresso não é o restabelecimento daquela cédula de papel em que o eleitor escrevia o nome ou o número do candidato.
Mantém-se a urna eletrônica, a digitação do voto, que continua digital, apenas com a impressão de um extrato que não tem o contato do eleitor, não tem contato físico, tampouco se identifica a sua digital ali, ou o seu voto, e isso cai numa urna para poder ser auditada ou aferida num eventual questionamento. É essa a lógica do chamado voto impresso, que também não seria sobre todas as urnas, porque seria impraticável fazê-lo para a eleição de 2022. Seria um processo de início de amostragem para poder se ter, ao longo do tempo, a plenitude disso ao longo de muitas outras eleições. Então, eu permito perfeitamente, com toda tranquilidade, se ter essa discussão no Senado Federal para chegarmos a um denominador comum. O quanto mais de segurança tivermos para aqueles que duvidam da rigidez do sistema eleitoral, melhor será para a democracia. O senhor acredita que a gestão da crise sanitária, a gestão da pandemia, a oferta de vacinas, ou a falta de vacinas, tudo isso vai impactar na aprovação popular do governo e, portanto, trará impacto nas urnas? Eu acho que todos os acontecimentos nacionais, normalmente uma situação dessa como de pandemia, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão privadas de convívio social, que estão sendo desempregadas, que setores inteiros estão paralisados, é óbvio que isso gera reflexos políticos, é evidente. Há nesse enfrentamento por parte do governo federal, do Congresso, dos estados, dos municípios, acertos, desacertos, erros crassos. Evidente, tudo isso é uma conjuntura e caberá à população brasileira, ao fazer uma avaliação de todo esse cenário da pandemia e de fora dela, tirar suas conclusões para suas opções no ano de 2022. Isso é próprio de um ambiente democrático em que há opções a serem apresentadas e caberá ao povo, dentro desse discernimento e daquilo que vivenciou ao longo do mandato de cada um de nós, eu como senador, o presidente, os governadores, obviamente que essa avaliação cabe ao eleitor, que é soberano nisso. Senador Rodrigo Pacheco, pode se tornar um presidenciável nas próximas eleições, nas futuras eleições? Eu sou presidente do Senado, do Congresso, aos 44 anos de idade, no meu primeiro mandato de senador. Em 2 anos no Senado, me tornei presidente. Isso é motivo de muita honra e, sobretudo, de grande responsabilidade. A minha responsabilidade é com o Senado Federal. Não considero nem minimamente a hipótese de uma candidatura em 2022 como essa indagada por você. Okay. Senador, muito obrigada. Foi muito bom ouvi-lo. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigado, um bom evento e um prazer ser entrevistado por você, Joyce. Um grande abraço. Obrigada. Abraço, até a próxima.